Aqui é a Lolita e esse é o Conectando a Mente. A meditação de hoje, a lei da atração, vai ser voltada para você ter mais autoestima, mais amor próprio. Bem, então eu espero que esse vídeo possa te ajudar a sair mais leve, a conseguir confiar mais em você, a ser mais verdadeiro ou verdadeira com o que você deseja. Muitas pessoas acham que a autoestima tem a ver com estar bem com si o tempo todo. E não. Eu acho que não tem como estarmos 100% satisfeitos ou 100% no nosso potencial máximo. Não é assim que a vida funciona. Então, esse vídeo tem o intuito de ajudar você a ser verdadeiro ou verdadeira. A autoestima não está em achar que você já está ao seu máximo potencial, mas sim reconhecer as suas falhas, dizer tudo bem, reconheço essas falhas e quero melhorar. Você está fazendo uma atitude boa com você, está pensando no que é bom para você. Mesmo que você ainda faça coisas que te machuquem, mesmo que haja coisas que te deixem inseguro ou insegura, você olha para si mesmo e pensa, poxa, isso é comparação. Eu estou me comparando com outra pessoa. O problema todo não está em você ser melhor ou pior. Não é essa a grande questão, mas sim uma crença limitante de comparação que está ali induzido, em você. Você fica o tempo todo se comparando com o que você já fez, o que você tem que fazer com as outras pessoas. E com isso você vai se sabotando, porque cada pessoa é único. Sem dizer que você não sabe a realidade do outro. Você não sabe o quanto o outro mostra é verdade. Às vezes você olha e vê uma pessoa que simplesmente tem muito sucesso no trabalho. E que bom para essa pessoa. Mas você não sabe se essa pessoa está abrindo mão de outros aspectos, de outros momentos da vida dela para ter sucesso exclusivamente nessa área. Você não sabe se aquele relacionamento bonitinho do Instagram que você viu é real. Você não sabe as noites que eles podem brigar, chorar. Você não coloca isso no papel. Quando você tenta atrair coisas boas para você, quando você tenta manifestar coisas boas, quando você coloca que você quer ser uma pessoa melhor, que você quer ter autoestima, bem, autoestima é ser verdadeiro com você mesmo. É você olhar para você e saber os seus limites e saber que tudo bem, aquela pessoa é assim. E eu até gostaria de ser mais produtivo, eu até gostaria de ser mais semelhante àquela pessoa. Mas talvez seja difícil demais para mim pagar o preço para ser daquela forma. E então a autoestima entra aí. Ela entra no momento que você, mesmo sabendo que você não vai fazer, que você não vai ser exatamente daquele jeito que deseja, ainda assim você olha para você e diz, tudo bem, eu não vou me desgastar com algo que não é tão importante assim. Eu vou priorizar manter a minha essência, priorizar manter a minha consciência, manter o meu bem-estar, o meu tempo de lazer. É quando você olha para você com carinho. É quando você simplesmente não leva em consideração que só os objetivos, só o que você tem que fazer. Não. Você coloca ali o seu emocional, o seu psicológico, os seus medos. Você tem paciência com você mesmo. Mesmo quando você sabe que tem que estudar, quando você sabe que tem que superar um dado medo ou trauma que você tenha, ainda assim, você não é uma pessoa ruim consigo mesmo. Você tem paciência. Você simplesmente não quer fazer tudo de uma vez, porque você sabe o mal que aquilo vai te fazer. Então você olha para você mesmo com carinho, com paciência. Você aceita dar pequenos passos, porque não importa só o objetivo, não importa só o que você quer conquistar, importa como você vai estar, como você vai se sentir durante toda a jornada.
Então, o agora também importa. O como você se sente também importa. Ressalto que não estou dizendo para você não se esforçar. Tudo bem se esforçar. Isso é simplesmente totalmente importante. Mas você também tem que olhar para você e reconhecer os seus limites. E ainda que você queira ultrapassar esses limites, é importante que não seja feito de qualquer forma, sem pensar no seu emocional, em como você vai se sentir. Por exemplo, se você corre todos os dias 1 quilômetro, você quer correr 10 quilômetros, mas uma pessoa com autoestima, ela sabe que se num dia ela correu 10 quilômetros, no outro dia correr 10, é totalmente desleal com o que ela está fazendo, é totalmente sem respeito com ela mesma. A pessoa com autoestima, ela não importa que os outros digam, poxa, você podia fazer uma caminhada maior, poderia correr mais. Tudo bem, ela sabe que vai chegar lá, mas no tempo dela, no limite dela, sendo confortável, respeitando ela. Então, quando a pessoa se respeita, quando a pessoa entende isso, quando a pessoa aprende a dizer não para as pessoas, quando a pessoa aprende por limites, quando ela aprende que comparação não é tudo, quando ela aprende que ela não precisa ser perfeito, ela não precisa fazer tudo o máximo possível, tudo certinho o tempo todo. Ela se permite errar. E quando ela erra, ela se perdoa, ela não fica se culpando. Tudo isso vai gerando uma autoestima, um autocuidado consigo mesmo, sendo verdadeiro. Quando você sente medo, quando você sente medo, você respeita o seu tempo, o seu limite para conseguir vencer aquele medo. Quando você vê uma pessoa cobrando você, você não se cobra ainda mais. Não, pelo contrário. Você vai lá, coloca pequenos objetivos que você vai alcançando até concluir aquela tarefa. Quando uma pessoa julga você, você não fica se culpando. Quando você tem autoestima, você sabe o que é seu e o que é do outro. O que é culpa sua realmente, o que você tem que melhorar. E o que é do outro, o que é a insegurança do outro, o que é o medo do outro, o que é crenças limitantes e traumas do outro e não seu. Então, nesse vídeo, eu vou induzir algumas afirmações que podem ajudar você a pensar melhor sobre isso. Primeiro, a gente já teve essa conversa brevemente para que você consiga entender mais ou menos a linha de pensamento desse vídeo. Muito bem, vamos para um áudio de afirmações. Peço para que você relaxe, para você dormir. Muito bem. Irei também fazer uma breve contagem regressiva. E nesse período, você vai relaxar, porque é importante que você comece a dormir, comece a ficar inconsciente, porque a gente já refletiu, a gente já pensou com o seu consciente. Agora está na hora de nutrir o seu inconsciente, de você puxar aquela parte sua que você não tem total controle, que você não consegue ter acesso o tempo todo, mas que ao tempo todo tem acesso a você. Então, quando você dorme, você tem uma linha muito tênue do momento ali que você pode realmente se conectar com esse inconsciente. Então, faça bom uso disso. Muito bem? Contagem regressiva. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo sim para as coisas que gosto. E digo não para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. Autoestima não tem a ver com perfeição ou com que se colocar à frente de tudo e de todos. Autoestima tem a ver com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim para poder viver os meus sonhos. Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar. E você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior
Manifeste os seus sonhos. Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeita ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesma. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom. Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha. Se o outro julga o seu sonho, se o outro julga o que você faz o tempo todo, isso é dele, isso é dela. Você julga pelo fato de você se colocar ali como uma pessoa que tem que estar em boas condições mentais, físicas, psicológicas, emocionais. Você tem que se colocar como uma pessoa que se respeita. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Se respeitar em primeiro lugar. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo sim para as coisas que gosto e digo não para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. A autoestima não tem a ver com perfeição ou com que se colocar à frente de tudo e de todos. A autoestima tem a ver com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim
para poder viver os meus sonhos. Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar, e você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior, manifeste os seus sonhos. Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeita ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesma. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom. Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha. Se o outro julga o seu sonho, se o outro julga o que você faz o tempo todo, isso é dele, isso é dela. Você julga pelo fato de você se colocar ali como uma pessoa que tem que estar em boas condições mentais, físicas, psicológicas, emocionais. Você tem que se colocar como uma pessoa que se respeita. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Se respeitar em primeiro lugar. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo sim para as coisas que gosto. E digo não para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. Autoestima não tem a ver com perfeição ou
com que se colocar à frente de tudo e de todos. Autoestima tem a ver com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim para poder viver os meus sonhos. Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar, e você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior, manifeste os seus sonhos. Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeita ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesmo. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom. Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha. Se o outro julga o seu sonho, se o outro julga o que você faz o tempo todo, isso é dele, isso é dela. Você julga pelo fato de você se colocar ali como uma pessoa que tem que estar em boas condições mentais, físicas, psicológicas, emocionais. Você tem que se colocar como uma pessoa que se respeita. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Se respeitar em primeiro lugar. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz.
Eu digo sim para as coisas que gosto e digo não para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. A autoestima não tem a ver com perfeição ou com que se colocar à frente de tudo e de todos. A autoestima tem a ver com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim para poder viver os meus sonhos. Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar, e você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior, manifeste os seus sonhos. Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeito ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesmo. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom.
Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha. Se o outro julga o seu sonho, se o outro julga o que você faz o tempo todo, isso é dele, isso é dela. Você julga pelo fato de você se colocar ali como uma pessoa que tem que estar em boas condições mentais, físicas, psicológicas, emocionais. Você tem que se colocar como uma pessoa que se respeita. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Se respeitar em primeiro lugar. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo sim para as coisas que gosto. E digo não para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. Autoestima não tem a ver com perfeição ou com que se colocar à frente de tudo e de todos. Autoestima tem a ver com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim para poder viver os meus sonhos. Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar, e você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior, manifeste os seus sonhos.
Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeita ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesma. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom. Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha. Se o outro julga o seu sonho, se o outro julga o que você faz o tempo todo, isso é dele, isso é dela. Você julga pelo fato de você se colocar ali como uma pessoa que tem que estar em boas condições mentais, físicas, psicológicas, emocionais. Você tem que se colocar como uma pessoa que se respeita. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Se respeitar em primeiro lugar. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo sim para as coisas que gosto. E digo não para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. A autoestima não tem a ver com perfeição ou com que se colocar à frente de tudo e de todos. A autoestima tem a ver com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim para poder viver os meus sonhos.
Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar, e você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior, manifeste os seus sonhos. Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeita ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesmo. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom. Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha. Se o outro julga o seu sonho, se o outro julga o que você faz o tempo todo, isso é dele, isso é dela. Você julga pelo fato de você se colocar ali como uma pessoa que tem que estar em boas condições mentais, físicas, psicológicas, emocionais. Você tem que se colocar como uma pessoa que se respeita. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Se respeitar em primeiro lugar. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo sim para as coisas que gosto. E digo não para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. A autoestima não tem a ver com perfeição ou com que se colocar à frente de tudo e de todos. A autoestima tem a ver
com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim para poder viver os meus sonhos. Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar. E você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior, manifeste os seus sonhos. Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeito ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesmo. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom. Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha. Se o outro julga o seu sonho, se o outro julga o que você faz o tempo todo, isso é dele, isso é dela. Você julga pelo fato de você se colocar ali como uma pessoa que tem que estar em boas condições mentais, físicas, psicológicas, emocionais. Você tem que se colocar como uma pessoa que se respeita. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Se respeitar em primeiro lugar. Eu reconheço em mim o potencial. Eu digo para mim mesmo e sou a minha motivação. Eu não espero que o outro valide os meus sonhos. Eu faço por onde. Eu me esforço e eu sonho com eles. E eu digo a mim mesmo que eu sou capaz. Eu digo sim para as coisas que gosto e digo não
para as coisas que não gosto, para as coisas que não quero fazer. Por mais que eu ame alguém, eu digo não, quando aquilo não me agrada. Eu digo as coisas que me machucam. Eu digo a minha opinião. Eu não espero agradar o outro o tempo todo. Eu respeito o meu espaço. Eu reconheço quando eu erro. Eu reconheço e busco evoluir, respeitando o meu tempo e o meu espaço. Eu não machuco outras pessoas para ser melhor ou para me amar. Isso não é autoestima. Autoestima é respeitar a si sem invadir o espaço do outro. Eu não preciso que o outro acredite ou que o outro veja que eu tenho autoestima. Basta que eu saiba disso. A autoestima não tem a ver com perfeição ou com que se colocar à frente de tudo e de todos. A autoestima tem a ver com amar a si mesmo, respeitando os seus limites e crenças. Se para você é importante outra pessoa, tudo bem. Se essa outra pessoa desrespeita você, lembre-se de amar a você mesmo. Tudo bem se você sente dificuldade de cortar laços, mas pense nos momentos que aquela pessoa machuca você. Se alguém tenta te desmotivar, se alguém coloca você para baixo, lembre-se de quem você é. Lembre-se de respeitar a si mesmo, o seu espaço. Muito bem. Você tem que amar a você para poder amar os outros. Então, repita consigo mesmo: eu amo a mim para amar os outros. Eu amo a mim para poder viver os meus sonhos. Porque se você não se amar, você sempre vai colocar os sonhos dos outros na frente dos seus, as crenças dos outros na frente das suas, o que o outro quer na frente do que você quer. Você sempre vai se desrespeitar. Quando alguém julgar você, você tem que dizer não. Mesmo que você tenha errado, simplesmente não fique se culpando ou se sentindo pouco por isso. Se desculpe, principalmente com você mesmo. Não tenha medo de dizer os seus gostos, ainda que os outros pensem diferente. Eles têm que te respeitar, e você tem que respeitar o fato de você ser assim. Porque se você não respeitar, muito dificilmente o outro irá respeitar. É importante que você se agarre a você mesmo, que você encontre a sua força, ainda que os outros não considerem ela uma força. Deixe o seu poder interior, manifeste os seus sonhos. Seja uma pessoa de autoestima, não uma pessoa que se ama. Não porque você é perfeita ou porque você se sente pra cima o tempo todo, ou porque você consegue se colocar na frente de todos o tempo todo. Isso não é autoestima. É uma pessoa enganando a si mesma. A autoestima é leve. A autoestima tem a ver com cuidado, com atenção aos seus sentimentos, tem a ver com respeitar o seu espaço. Quando você diz não a algo que você não gosta, você está tendo um ato que vai te levar aos poucos a ter mais autoestima. Quando você erra e reconhece aquilo e tenta melhorar, mas não fica se culpando, não fica dizendo que não é capaz de mudar. Quando você acredita em você mesmo, quando você nutre os seus sonhos, você está tendo autoestima. Quando você não fica se comparando, você tem autoestima. Não por se achar melhor que o outro, não. Porque para você o importante é você estar em paz com o que é para você bom. Não importa o que o outro acha, você respeita o que você acha.